Fala galerinha geek, Leslie falando aqui pra vocês no canal Todas Geek. E eu estou aqui porque eu estou querendo muito falar de um assunto que eu gosto bastante. E eu vou fazer uma série aqui, começando por hoje, nesse vídeo, falando sobre som no audiovisual. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir pra você compartilhar, dar o seu like, comentar nesse vídeo, porque eu tenho uma coisa muito legal pra dizer pra vocês, porque eu amo esse assunto, eu sou formada nesse assunto e tenho muito pra falar desse assunto. Primeiro eu quero salientar a importância do áudio no audiovisual, até porque dentro dessa palavra a gente tem duas palavras, que é o áudio e o visual. Bom, não preciso nem explicar, né? Porque o visual é a imagem e o áudio é o áudio. Bom, ok? Então assim, muitas pessoas quando vão analisar algum filme, analisam só a parte da imagem, mas esquecem que além da imagem a gente tem um som. E o som, ele é muito importante para a narrativa. Esse assunto que eu vou falar agora, eu me baseei num artigo do Álvaro Barbosa, que ele fala sobre som na ficção, né, na cinematografia. Ele explica direitinho o que são essas coisas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Um outro livro também que eu gosto muito é A Dimensão Sonora na Linguagem Audiovisual, que é um livro muito legal do Rodrigues. Vocês encontram em bibliotecas, pode ser até da sua faculdade você vai encontrar, ou enfim, acho que até na internet você encontra. No livro A Dimensão Sonora no Audiovisual, o Rodrigues ele fala da importância do som, né? E ele fala dessa experiência, porque quando a gente assiste um filme, a gente não tá só vendo o filme, a gente tá ouvindo também algumas coisas. Então se você fizer a experiência de assistir um filme, tampar o olho e só ouvir, é diferente de você também só ver. Então uma coisa completa a outra. E aí eu vou ler algumas coisas que ele fala no livro, que é a transmissão de sensações espaciais. Isso a gente pode ver em vários filmes quando a gente está no cinema. Ouvir atrás, ouvir na frente, ouvir do lado. Isso é a transmissão espacial dos sons, que é muito importante em filmes, de ação. O Primeiro Homem é um filme que eu vou indicar aqui pra vocês assistirem, com o Ryan Gosling, é muito bom no aspecto sonoro, é maravilhoso, então assista esse filme que você vai gostar bastante. E ele ajuda narrativa audiovisual, né? Até mesmo nos filmes mudos, quem ajudava a conduzir a narrativa era a música, né? E agora o som na narrativa, ele tem uma palavra assim muito importante dentro dos estudos do audiovisual, que é a diegese. A diegese nada mais é do que aquilo que nós, espectadores, e o personagem tá sabendo o que tá acontecendo ali. E como eu tô falando especificamente de som, eu vou explicar isso de acordo com alguns termos de que pesquisadores abordam. Som diegético, como eu já expliquei para vocês, ele pode ser também um som on-screen e um som off-screen. On-off, lembra? Ligar, desligar. Sim e não. Eu sempre penso assim, né? Então, por exemplo, quando nós vemos duas pessoas conversando em uma cena, as duas estão falando, esse diálogo ele é diegético, porque eles estão falando, eles estão se ouvindo, nós também estamos ouvindo os personagens. E além de ser um som diegético, ele também é um som on-screen, porque ele está enquadrado e nós estamos vendo as duas pessoas falando. Agora também tem aquele som off-screen. Às vezes a gente vê filmes e cenas que aparecem duas pessoas conversando, mas a câmera só está enquadrada em uma pessoa. Mesmo enquadrado em uma pessoa, pode ter alguém falando atrás nessa imagem e a gente não está ouvindo essa voz. Essa voz que a gente ouve, que não está enquadrada, que a gente, espectador, não vê, essa voz é chamada de voz off-screen, porque não está na tela. E temos também o som não diegético, que é o contrário do som diegético, óbvio. O som não diegético é aquele som que só nós, espectadores, estamos sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, uma música, por exemplo, uma narração. E vários pesquisadores têm vários termos para essa questão de o que nós estamos ouvindo, o que o personagem ouve, o que é diegético e o que não é diegético. E um desses autores é o Michel Chion, com o livro Audiovisão. Ele é um livro muito conhecido, muito usado em vários artigos, enfim. Ele fala também de uma coisa muito interessante que é sobre som interno e som externo. No som interno, ele fala de um som objetivo e de um som subjetivo. O som objetivo seriam aqueles sons que
um personagem ouve, mas está na mente dele. Por exemplo, umas batidas de coração. Vou dar um exemplo bem claro agora de uma cena da primeira temporada de The Good Doctor, com o Fred Highmore, que eu sou muito fã dele, que fez Bates Motel. Ele é um doutor e ele é muito crânio, assim, ele tem um problema que é o autismo. Na primeira cena, no aeroporto, quando ele tá indo lá pro primeiro emprego dele, ele vai verificar todas as questões médicas lá e a gente consegue ouvir o que ele ouve, mas só ele está ouvindo. Então presta bem atenção nessa cena, quando ele põe assim a mão para ouvir, para ver, pensar nas veias, como funciona o corpo humano, enfim. Seria um som interno objetivo de acordo com Michel Chion. Isso é muito interessante porque a gente só pensa em som diegético, som não diegético. E isso faz a linguagem audiovisual ficar muito rica nos filmes, muito rica nas séries. E The Good Doctor tem muito disso. E nessa cena a gente ouve o som do coração, fica tum, tum, tum. É muito legal. No som subjetivo seriam vozes internas. No filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, tem uma cena lá em que o Ron tá brigado com o Harry, aí depois ele volta, porque o Dumbledore deu um presente pra ele, ele consegue encontrar o Harry de novo, mas aí na mente dele, quando ele vai destruir a Horcrux, acaba que ele começa a ver aquela cena lá, que eu tenho super vergonha dessa cena, que é do Harry beijando a Hermione, e ele vê ele ouve várias coisas, e isso é ele que ouve. Então isso daí é um som subjetivo, são vozes mentais, enfim, isso é coisa da cabeça do Ron, mas nós também ouvimos. We were better without you. Happier without you. Who could look at you compared to Harry Potter? What are you compared with the Chosen One? Ron, it's lying! Your mother confessed she would have preferred me as son. What woman would take you? You are nothing. Nothing. Nothing compared to him. Agora, para finalizar, vou falar de umas coisas que eu gosto bastante, que é sobre música. Existe também, além do som, a música diegética e a música não diegética, que segue o mesmo princípio do som. A música diegética seria a música que o personagem e nós, espectadores, também estamos ouvindo. E a música não diegética, apenas nós estamos ouvindo. Uma cena muito fácil de explicar isso é a cena do baile lá na Cinderela, no filme de 2015, no live action, que eu gosto bastante, alguns sabem, mas eu fiz um mestrado só falando de Cinderela. Vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem ler minha dissertação inteira. É bem legal porque eu uso não somente esse filme, mas vários filmes de Cinderela. E nessa cena, o que acontece? Quando ela tá lá na carruagem, correndo, nós ouvimos uma música que essa trilha sonora de Cinderela foi produzida por Patrick Doyle, que esse foi o compositor, e a Disney adora fazer esses filmes cheios de orquestração, e a gente ouve isso, né, nessa cena. No momento em que ela vai encontrar o príncipe, o que acontece? O som não diegético sai e vem o som diegético, com a música ali do baile. Então ali nessa música, quando sai o som não diegético para entrar o diegético, esse som diegético, que na verdade seria a música diegética, os personagens ouvem e nós também, porque eles vão dançar. Mr. Kit.
E aí a música para no momento em que eles vão conversar e aí vai acontecer um diálogo, que é o próximo assunto do vídeo dessa série de som no audiovisual. Bom, queria saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Me dê algumas dicas de som diegético, som não diegético, filmes que vocês gostam, que tem bastante essa coisa de vozes, som subjetivo, som interno, externo. Manda aqui nos comentários e a gente vai conversar sobre isso. E até o próximo vídeo dessa série, que eu vou falar sobre diálogos. Beijo, pessoal, até a próxima!